Boa noite, amados. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos começar o nosso culto hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 67. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Assim que você encontrar, se coloca de pé, por favor. Nós ficamos em pé em reverência àquele que é santo e Deus é santo. Ele é uma autoridade sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam, para manifestar a misericórdia dos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do julgamento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Fale com Deus, peça para que Ele revele essa palavra ao teu coração. Santo Deus e Pai, eu tenho aqui pessoas, Pai, que têm um chamado sobre a vida deles, mas são pessoas que muitas vezes têm ficado cegos aos presentes que Deus tem dado. Muitos, Pai, pelo livre-arbítrio, está abrindo mão daquilo que tem por excelência. Toca, Senhor, em cada um deles e revela, nesta noite, a tua vontade perfeita, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Podem se assentar. Hoje eu quero falar para vocês de um homem que veio para marcar uma linha divisória entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia Sagrada. De um homem que foi gerado segundo a vontade perfeita de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas hoje para que vocês reflitam quem são vocês. Você acha que Deus tem um chamado, um propósito para a sua vida? Ou você nasceu por acaso? Vocês acham que nasceram por acaso? Vou começar fazendo uma pergunta bem simples. Quem aqui que sofreu de alguma maneira na infância algum tipo de enfermidade ou dificuldade financeira ou qualquer tipo de dificuldade que fez você como criança chorar muito? Vou falar isso desde quando você foi gerado, de repente um parto complicado, uma mãe que quase morreu no parto. Quem passou por isso? Quase todos, quase todos. Muito bem. Que coisa, né? Que vida infeliz, não? Você já pensou isso? Já chegou a passar pela sua cabeça? Alguém já falou assim, ó, eu acho que eu nasci na casa errada. Alguém já pensou isso? Só eu? Muito bem. Quero falar para você, você não nasceu na casa errada. Você não foi parar na casa errada, porque Deus tinha um propósito para todas as coisas. Quando você foi para a escola, lá, sua fase dos 10 anos, 7 até 10 anos, passou por alguma coisa complicada na sua vida? Quem lembra de ter passado por resistências mesmo? De repente, pai, mãe que rejeitava, pessoas que faziam bullying com você na escola, quem passou por isso? Que vida, hein? Que dó. Adolescência, quem que
levou umas lambadas da vida na adolescência? Que pena. Tem até uma galinha esvoaçante aqui. Muito bem. Você acha que a sua vida foi complicada? Mas eu quero dizer para você, quando você estava no ventre da tua mãe, Deus olhou para a barriga da tua mãe e disse: você é especial para mim. O inimigo ficou furioso. E sabe o que ele disse? Acabo com essa pessoa antes que o propósito se cumpra. E aí, você foi passando por muitas e muitas circunstâncias, e muitas vezes sem entender aquela luta, você chorou, você sofreu, você achou que estava no lugar errado, com a pessoa errada, você achou que você estava sendo rejeitado, que o próprio Deus não estava olhando para você. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei a falar: Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Mas Ele tinha um propósito para a tua vida. Ele tinha um chamado para você. Eu quero voltar então na vida deste homem chamado João, filho de Isabel e Zacarias. Zacarias, um sacerdote, já em idade avançada, sua esposa também, ela não podia ter filhos, ela era estéril e já de uma idade avançada. Mas eis que um anjo chega para Zacarias e fala para ele que viria ali um filho, e esse filho era escolhido por Deus. Zacarias então achou meio impossível, e o anjo fez uma coisa com ele: fecha a boca para não falar besteira. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca demais, reclamamos demais, murmuramos demais e esquecemos de fechar e ouvir a voz de Deus. Zacarias então ficou mudo. Imagina o que Isabel passou quando ele chegou em casa. Para pensar, a mulher tentando falar e ele escrevia, ele desenhava. Nasce então. Antes de nascer eu lembrei de uma outra coisa, olha que lindo. Isabel está grávida, Maria fica grávida, e ela está gerando o Salvador. Quando ela fica sabendo que Isabel está grávida, ela vai fazer uma visita para Isabel. E sabe o que acontece dentro da barriga de Isabel? Aquele filho estremece. Ele sabe que está ali o Salvador. Ele sente a presença de Deus e a barriga dela mexe. Vai para um lado, vai para outro. Lembra que criança escuta tudo até o 3º mês. Agora o carinha ali já era esperto. O João era o João. Ele já sentiu que Jesus estava ali. E Isabel então fala assim: eis que você carrega aí o cara, hein? Vem vindo um menino abençoado. Sabe? Quando a minha mãe ficou grávida, a minha mãe ficou feliz com a gravidez, tudo, mas foi muito rápido. Ela casou e já logo em seguida ficou grávida. Eu nasci prematura, uma criança bem enferma, bem complicada, nasci com 1,5 kg. Vim embora para casa numa caixa de sapato. E o médico disse assim: se passar essa noite, passou. Se não passar, mais um anjinho no céu. É assim que se falava, né? Resisti, fiquei mais um tempo. Passei por tantas lutas, tantas. Tive meningite, ou ficava louco. É assim que se falava antigamente: tem meningite, ou fica louco ou morre. Eu não sou normal até hoje, mas só que eu passei por tantas lutas na minha vida, e quantas vezes que eu achei que Deus não estava me ouvindo. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós, e você tem escolha se você vai ouvir o chamado ou não. Eu quero saber em que parte desse chamado você está hoje. João Batista então nasce, e ele é criado ali, ele é apresentado, é feito tudo certinho. Naquele tempo não existia escola primária, então quem ensinava os filhos eram os pais. Se Zacarias era um sacerdote, automaticamente essa família vinha da tribo de Levi. Automaticamente, então, João foi criado nos princípios da palavra de Deus. Só que naquele tempo existia um problema: o templo estava corrompido. Havia ali uma mudança em relação àquilo que era certo e errado. E João foi crescendo e aprendendo aquilo que agradava a Deus.
E ele foi ficando descontente com tudo aquilo que ele estava vendo. Na verdade, Deus já tinha um chamado, era dizer sim ou não para o chamado que ele tinha. Zacarias cresce. Ele vai para o deserto. E lá ele faz uma escolha de vida. A Bíblia não diz se ele era rico ou pobre. Mas nós sabemos que ele não precisava passar a vida dele comendo gafanhoto e mel. Eu acho que ele comia o mel para justamente dar um gosto no gafanhoto, porque deve ser bem estranho isso. Eu não sei se eu conseguiria comer o gafanhoto. Nem o mel eu gosto. Ele estava ali se alimentando de gafanhoto e mel. Suas roupas não eram as mais caras. A palavra de Deus diz que ele se vestia de pele de animais. As pessoas que o viam comparavam muito o comportamento de João com o de Elias. Porque Elias também gritava, ele confrontava, ele também mostrava o pecado. E João fazia a mesma coisa. Ele foi levado, estava no deserto e começou a anunciar uma coisa que ninguém queria ouvir. Era o pecado. Ele começou a falar do pecado. Hey, arrependam-se. Jesus, hoje nós falamos assim, Jesus está voltando no tempo dele. Ele não diria isso. Mas ele dizia assim: arrependa-se, é chegado os finais dos tempos. Nós nunca vivemos uma época como a que estamos vivendo agora. Geleiras se desmanchando, guerras. É tanta coisa acontecendo. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar. Mas eu acho que na minha vida, com 50 anos, eu nunca ouvi tantas evidências que está chegando. Sabe o que é mais triste? As pessoas estão brincando de ser crentes. Estão brincando de aceitar o chamado que tem. E acha assim, ó, não é para essa época. Vai ser lá para os meus netos, bisnetos, não é para mim. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe a hora e nem o dia que Jesus vai voltar. E se ele voltar agora, como é que ele te encontra? João Batista, então, anunciando a palavra, gritando a palavra, ele confrontava os homens que entendiam da palavra ali e dizia assim: ei, sua raça de víboras, por que vocês não estão levando a sério? E a prática do batismo já era conhecida, mas ele começa um batismo diferente. Ele começa um batismo de arrependimento. Ele começa então um batismo de arrependimento. O que é isso? Arrependa-se das suas velhas práticas. A água vai representar um novo nascimento. E você vai ser homem de Deus. Mas para isso você tem que se arrepender. Triste coisa hoje é nós vermos quantas pessoas que descem as águas do batismo por status. Ou descem as águas do batismo e rejeita tudo aquilo que você se comprometeu com Deus. Porque quando você desce as águas do batismo, é para uma mudança de vida. Eu estou assumindo que eu não quero mais aquilo que eu fazia. Eu quero morrer para a minha velha vida, eu quero ser uma vida nova. Isso significa ser batizado. É tão triste quando nós vemos pessoas que abrem mão disso, que regridem de tudo, que volta para trás. Ei, ninguém aqui nasceu para ser caranguejo. Nasceu para ser gente. Nasceu para ser filho de Deus. Nasceu para ser amado. Nasceu para fazer algo e não para simplesmente roubar oxigênio dos outros. E tem gente que passa pela vida roubando oxigênio. Você já viu que tem gente que só está ali para... mas não faz nada, não ajuda ninguém, não marca presença. Eu tenho um problema. Desde criança eu dizia assim: olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não quero que o meu nome seja esquecido. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou falando pequena mesmo, 3, 4 anos. Eu queria ser padre. Eu achava padre o máximo. Quanto que eu chorei quando eu descobri que não podia ser padre. Homem não é padre, gente, vocês acreditam? Mulher não pode ser padre. Foi terrível para mim. Mas na verdade o chamado já estava queimando aqui dentro.
E eu não sabia o que era. Eu tenho certeza que cada um de vocês que passaram por essa fase que vida terrível que eu vivo. Quanta luta que eu passo. Quantas rasteiras que eu levo. Eu tenho certeza que muitas vezes você fala assim, gente, é só comigo que acontece isso. Meus amigos estão bem. Olha lá, está ganhando dinheiro. Os meus amigos têm família. Porque a grama dos outros é muito mais verde que a nossa, não é? Mas não. Você era esquisito mesmo. Alguém já se sentiu estranho? Fora do ninho, parece? Ou só eu? Quem levantou a mão pode ter certeza que o seu chamado é enorme. Porque você não faz parte desse mundo e você já começa a se sentir meio esquisito. Mas não consigo me enquadrar em lugar nenhum. Eu tenho amigos, mas quando eu saio com os meus amigos parece que eles estão me traindo. Eu tenho uma família, mas parece que a minha família não é uma família que me apoia. Deixará a tua família e vai honrar a sua família, deixará pai e mãe, né? É assim que a palavra de Deus diz. Louvado seja Deus, aqueles que conseguem constituir uma família. Talvez você olhe e fale assim, Deus, mas está tudo esquisito. Em que fase que você está? Está na fase do esquisito? Parece que eu estou completamente fora. Gente, eu não sei se aconteceu com vocês, mas alguém aqui que não era crente e se converteu, passou por uma situação do tipo, eu convivo com todos os meus amigos numa boa, mas de repente um dia você se junta e fala assim, eu não faço mais parte desse grupo. Gente, não dá. Eles são muito diferentes de mim. Alguém já passou por isso? Até 2 braços o irmão levantou ali. Gente, a gente vai mudando porque o Espírito Santo vai tocando em nosso coração. João Batista, por sua vez, começa a pregar o arrependimento e ele batiza nas águas. É o deserto, mas ele ficava numa parte, fui pesquisar, numa parte em que tinha várias fontes de água. E ali ele batizava as pessoas. E não era para pouca gente, não. Eram muitas pessoas. Essa semana eu passei lendo bastante coisa. E uma das coisas que eu achei interessante é que chegava a 5.000 pessoas passando e ele falando. E o interessante é que deveria de fazer tipo uma concha para fazer o volume da voz dele. Porque ele falava e ele levava ao arrependimento essas pessoas. E ele não via se era um cobrador de impostos, ele não via o que era, mas você se arrependeu, você tem uma oportunidade de começar. O que ele estava fazendo ali? Ele estava preparando o caminho para quando Jesus começasse o ministério dele. Um dia, parece que aquele dia estava diferente. Parece que aquele dia existia uma alegria no coração de João. E olha que o cara... A Bíblia não fala em nenhum momento que ele foi gentil. Ele era rude. Ele era grosso. Para algumas pessoas diria que ele era até estúpido. Que ele não media palavras para falar. Ô, raça de víboras. Ei, chamou você de cascavel, cara. Não era gentil, não. Mas naquele dia era diferente. Parece que cada palavra que ele tirava, que saía da boca daquele homem, era palavras de exortação e alegria. Uma coisa dentro dele que dizia, chegada a hora. E eis que no meio daqueles homens que estavam descendo as águas, arrependidos dos seus pecados, eis que aparece Jesus, primo dele, mas Jesus, aquele que viria para fazer a diferença. Ele não tinha que se arrepender de nada, mas ele queria estar ali e provar, eu faço parte de tudo isso. A Bíblia diz que Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Ele deu exemplo. Algumas pessoas dizem assim, nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos apenas debaixo da graça. Quero completar para vocês. A lei é um livro de manual de instrução para a gente. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não levantarás o nome de Deus em vão. São 613.
Só que do 613, para nós resumirmos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos então vendo o quê? Um Cristo que se sujeita, um Jesus que vem e marca. Ele olha e fala assim: escuta, mas eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Sabe o que significa desatar as sandálias? Significa que é uma pessoa que faz, é um serviço simples e serviçal. E ele diz assim: eu não sou nem digno de fazer. Muitas pessoas perguntavam se João era o Messias. Mas ele dizia: não, vai vir outro depois de mim. Eu só estou preparando o caminho. Puxa vida. Igreja, imagina aquele dia que o céu se abriu. Para pensar como que deve ter sido o coração de quem estava ali, a emoção de quem estava ali. Para pensar só um pouquinho. Então Jesus vai e ele é batizado. A Bíblia diz que o céu se rasga. E ouve-se uma voz que vem do alto e diz assim: tu és o meu filho amado. Ei, essa palavra é para você. Deus está te dizendo nesta noite: tu és o meu filho amado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, eu vou pregar igual aqueles pastores de prosperidade, tá bom. A palavra do Senhor diz: tu és o meu filho amado. Você dá para responder igual aquelas igrejas respondem? Tu és o meu filho amado. Aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Vocês estão muito desanimados hoje, é domingo. Acho que é o problema, amanhã é segunda. As férias estão acabando. Ninguém descansou o suficiente. Que tenso, tem conta para pagar. IPVU e IPTU já está chegando. É isso, aflição de cada um. Calma, gente, dá para parcelar. Ora, para de comer lanche, está na hora de emagrecer. Coca-Cola, nem pensar. Água. Vai dar uma alegria para todos vocês, porque vai pagar as contas numa boa. Amém? Não se A palavra de Deus diz para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. Está na época de romperem os documentos atrasados. Está na época de vir as heranças que estão bloqueadas. Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Calma. Olha como essa igreja precisa disso. Um incentivo. Oh, meu Deus. Vamos voltar? Tu és o meu filho amado. E para simbolizar aquilo, eis que desce em forma de uma pomba, representando o Espírito Santo. Jesus já estava ali, o Espírito Santo do lado dele o tempo todo. E nesse momento, começa o ministério de Jesus. E de João, logo termina. Mas ele cumpriu o propósito dele. Termina por quê? Porque ele incomodou um monte de gente. Ele foi lá falar para o grandão: escuta, você está em pecado, você está prostituição, cara. Você está andando aí com a esposa do seu irmão, não pode. Ele comprometeu, falou, até que cortaram a cabeça dele. Sobrou nada do João, não. Mas sobrou uma coisa: o nome dele nunca mais foi esquecido. Sobrou uma coisa do João: ele abriu o caminho para o Senhor. Sobrou uma coisa do João: ele marcou uma geração inteira. Sobrou uma coisa do João: eu e vocês. Será que não valeu a pena? Ele seguiu o chamado dele. Ele disse sim. Ele não pensou se ele precisava comprar uma roupa. Ele não pensou se ele estava cansado. Ele não pensou se ele ia ter comida, bebida. Ele viveu intensamente o chamado dele. Agora a minha pergunta é para cada um de vocês: vocês têm vivido o chamado que Deus fez da vida de cada um de vocês? O chamado começa na eternidade. Você tem o livre-arbítrio de dizer sim
ou não? A palavra de Deus diz lá em Romanos, em 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você que levantou a mão por qualquer uma daquelas circunstâncias de coisa ruim que passou, de que sabe que foi difícil chegar até aqui, levanta a mão de novo. Mas levanta sem vergonha mesmo. Perde a vergonha. Quero ver, continua com a mão erguida. Ok. Sabe o que eu quero perguntar para você? Foi difícil chegar até aqui? Foi? E não é que você chegou. Você já passou fome? Você já passou dificuldade? Atrasou alguma conta sua? Já foi rejeitada por um namorado, um marido? Já passou por um filho que disse assim, não quero mais saber de você. Mãe, pai, chega. Ei, Deus te fez forte e Ele te segurou. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que levam o nome do Senhor a sério. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Independente do que você passou até aqui, todas as coisas contribuíram. E você está vencendo dia a dia. Será que isso não vale um glória a Deus? Eu acho que vale. Porque é só Ele para nos sustentar. É só Ele para nos manter de pé. Quando muitas vezes a única coisa que a gente tem vontade é de arrumar um banquinho e sentar. Tem dias que a gente só quer parar. Quero ficar quietinho, isolado no meu canto. João, ele viveu sozinho mesmo. Ele tinha um propósito, ele catou e foi lá, se isolou no deserto. Só que nós estamos vivendo um tempo hoje que não dá mais para nós ficarmos isolados no deserto. Nós estamos vendo muitas pessoas indo para o inferno, morrendo todos os dias. Se você for pegar uma tarde de velório aqui na cidade, uma tarde que seja, gente, eu estou assustada, eu tenho ido em vários. Eu dou uma passadinha só, não sou muito amiga de velório. Mas fala para mim, todas as salas cheias. Aquelas salas lotadas. Quantos jovens morreram esses dias, do dia de Natal até agora? Quantos jovens? Ninguém está percebendo, gente. Mas será que eles tinham Jesus na vida deles? Será que eles foram para onde? A hora que tudo estiver resolvido na minha vida, eu vou assumir diante de Deus que eu sou filho dele? A hora que estiver tudo bem? Quero falar para você, talvez essas pessoas não teve tempo. 2 desses jovens que faleceram eu conhecia. Gente, não dá para a gente saber nem a hora e nem o dia. Está na hora de nós gritarmos aos 4 cantos: Jesus está voltando. Está na hora de nós gritarmos aos 4 cantos: entrega a sua vida para Ele e se arrependa. Sabe qual é o problema? Estamos convivendo tanto no mundo, tanto no meio dos pecados, tanto no meio das coisas erradas, que nós começamos a achar que tudo isso é normal. É normal beber demais. É normal dar uma paquerada no homem casado. É normal aborto. É normal. Não, não é normal. Não é normal a fornicação, não é normal o adultério, não é normal o roubo, não é normal. E está na hora de nós nos posicionarmos e confrontarmos o pecado, o erro. Aqui na igreja, 5 anos de ministério. Um dos maiores problemas que eu consegui, porque tudo que aparece de problema eu marco num caderninho. Eu gosto de fazer isso para avaliar de onde vêm os problemas. E eu cheguei à seguinte conclusão: pessoas que saíram da igreja procuraram um irmão ou outro da igreja para desabafar. E falaram a sua visão distorcida do que estava acontecendo. Mas aquela pessoa que ouviu não confrontou. Não falou: você está errado. Não é desse jeito. E o que aconteceu? Aquela pessoa permitiu que o inimigo atacasse. E nesse ataque, essa pessoa
acabou saindo da igreja. Alguns nem na igreja estão mais. Então, se alguém vier falar alguma coisa para você e você vê que está errado, confronta em amor. Irmão, irmã, não é desse jeito. Vem falar mal do outro irmão para você. Irmão, isso é contenda. Se você não está contente, vamos orar por essa pessoa. Não dê ouvidos, não permita que a fofoca continue no meio do povo de Deus. Tem que acabar com isso. Está falando mal do pastor e da pastora. Você não concorda, irmão? Vem cá, vem aqui comigo. Pastor, ó, falou isso, mas é na cara, está na hora da gente dar a cara a tapa. As coisas acontecem e vem para mim as coisas e fala assim: pastor, aconteceu tal coisa. Você está pronto para eu poder colocar você e a pessoa frente a frente? Ai, pastor, eu estou te contando o que aconteceu, mas eu não quero dar minha cara a tapa. Chega, é um tempo onde nós vamos ter que dar a cara a tapa, sim. Porque tem muitos irmãos nossos que estão dentro da igreja e estão se perdendo. Tem muitas pessoas que são cristãs e estão se perdendo. Nós estamos vendo pessoas que estão simplesmente escolhendo algumas coisas que não são de Deus. Newton, nada pessoal, então se apaga isso daqui. Nós estamos vendo pessoas que vêm na igreja uma vez por mês, ou que vêm a cada 2 meses. Mas aonde você estava no período que estava tendo culto? Tudo bem, pastor, eu fui no culto em outro lugar. Eu ouvi pela televisão, mas e a sua comunhão com os irmãos? Você faz parte de uma família. Quem é mãe aqui ou pai? Levanta a mão. Ok. Qual é a coisa mais gostosa que existe se não for a mesa e a família inteira reunida? Principalmente para a mãe, que a gente parece galinha, né? Que é todos os filhos em volta. Qual que é a coisa? Não é uma delícia isso? É. Assim é para Deus. Quando você vem para um culto, você está sentando à mesa do banquete, você está simplesmente sentando e Deus está olhando assim e falando: está tudo em volta, está tudo cuidadinho. Como está o seu chamado? Como está aquilo que Deus tem dado para você? Vou voltar só um pouquinho em Jeremias 1:5. Diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso é para você. Antes que você saiu do ventre da tua mãe, Ele já te deu as nações. E as nações não tem necessariamente que nós fazermos uma comitiva e irmos todo mundo para a África. Vamos evangelizar a África. Vamos para a Espanha, vamos para a França. Como está a vida do seu vizinho? Quem que você está trazendo para a igreja? Quem você conseguiu conversar, falar do amor de Jesus, do que Ele fez na sua vida? Ai, pastora, mas espera aí, minha vida está uma desgraça. Como é que eu vou falar para os outros? Propósitos. Você pode até estar sofrendo, mas você tem uma coisa que ninguém tira de você: a salvação. Ninguém vai tirar isso de você, a não ser que você entregue, a não ser que você renuncie tudo aquilo. É chegado o tempo de nós clamarmos aos 4 pontos. O Senhor está voltando. Jesus te ama incondicionalmente. Mas eu fiz tudo isso de errado. Não importa. Não importa o que você fez de errado. Não importa o que você pecou. Não importa o que você até mesmo renunciou a Deus. Importa é o hoje. Senhor, eis-me aqui. Eu quero voltar. Eu quero voltar para os teus braços, Deus. Eis-me aqui. Oh, Jesus, não me desampare. Mostra o quanto o Senhor me ama. Não é fácil, não. Em 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Eu quero que vocês reflitam muito sobre o que eu vou falar agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Daria para fazer um culto inteiro sobre esse texto. Quem é nascido de Deus não peca. Por quê? Porque você é filho de Deus, você não vai ter coragem de pecar.
Mas o que de Deus é gerado, aquele que realmente fala assim, não, Deus é meu Pai mesmo. Gerou no espiritual, no físico, na minha alma. Conserva-se. Permanece longe do pecado. Mantém-se no propósito. Não desiste. Quantas e quantas pessoas que me procuraram o ano passado e esse ano. Pastor, eu queria muito entrar no ministério, mas eu não tenho tempo. E o que você faz? Eu chego tão cansado, não dá para eu parar. Mal eu venho no culto. Eu não vou aguentar ficar um culto inteiro de pé. São coisas que eu ouço. Aqui a gente é super maleável com tudo. Mas eu acho assim que se eu não posso servir dentro da igreja, pelo menos eu posso servir lá fora. Fazendo bem para o meu próximo, amando, repartindo, doando, buscando pessoas para Jesus, enchendo a igreja. Eu nunca me preocupei com quantidade de pessoas dentro da igreja. Nunca me preocupei. E sempre falei assim para Deus, 50 pessoas está ótimo. E Deus começou a mostrar para mim a partir do ano passado. Seus 50 já estão prontos. Os 50 que você pediu já são 100% abençoados, eles já foram tocados. E agora? E quantos 50 que não estão lá, morrendo para os cantos por não terem Jesus? O que você tem feito? Amém, Deus. Se são 100, então eu creio que os 50 que estão aqui vão ajudar a cuidar dos outros 50 que virão. Então eu creio que pessoas vão te procurar esse ano. É sério, gente, vocês não têm noção. Cada vez que eu vou orar por isso, eu perco sono a noite inteira. Eu começo a cochilar, eu sinto empurrando Deus fala, ora. Tá bom, Deus, estou orando. É tenso, viu? Ser pastor não é muito fácil, não. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, até a Keila falou assim, pastora, você está vendo muito, está olhando todo mundo esquisito aqui. Minha visão espiritual estava tão aberta, de uma maneira tão forte. E eu comecei a olhar, eu olhava os irmãos que estavam entrando e Deus foi me revelando tanta coisa, assim, sabe? Você olhava a pessoa e Deus é maravilhoso. Ele mostra quando você não está bem. Ele mostra quando você está bem. Deus é maravilhoso. Eu digo para você que entrou aqui que não estava bem. Você não vai sair do mesmo jeito. Mas não vai mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não quer isso para você. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Você acha que você saiu lá da sua casa para vir aqui para quê? Para sentar no banco e deixar ele quentinho? Nada. Saiu da sua casa para vir aqui porque Deus tinha um propósito. E é te fazer melhor e melhor e melhor. Você já descobriu qual é o seu chamado? Aquilo que você tem no seu coração vontade de fazer. Aquilo que você descobriu que era seu chamado, está gritando dentro de você? Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Talvez você nem saiba o que vai fazer. Quando eu descobri o meu chamado, eu não pensava em ser pastora. Eu descobri que eu queria ajudar pessoas. Primeiro eu queria ser freira, não deu. Aquele cara lá me pede em casamento. Entre ser freira e casar, eu achei mais fácil casar, porque daí, em vez de eu cuidar do filho dos outros, eu cuidaria dos meus. Tá, não vou ser freira. Quantas vezes que ele estava dormindo e olhava para ele e falava assim, mas será que eu estou fazendo certo? Porque eu queria ser freira. Fui ser professora. Fui cuidar do filho dos outros. Nesse tempo eu já sabia qual era o meu chamado, cuidar de pessoas. Depois houve um tempo em que queimava dentro de mim o que eu tinha que fazer. Cuidar de pessoas. Não pastora não, cuidar de pessoas, é diferente. E Deus então vem, dá a Shekinah nas minhas mãos, na mão do pastor, e diz assim, eu lá chorava, eu não quero ser pastora, Deus, não quero não, é muita responsabilidade. Hoje eu falei para o Lucas, Lucas, eu fico tensa cada vez que eu tenho que dar um culto. É como se fosse o primeiro culto todo domingo. Seria tão mais fácil dar para outra pessoa fazer. Por quê? Não posso errar.
Uma palavra que eu errar aqui, eu vou ser cobrada de Deus, sabe por quê? Ele diz assim, ai daquele que errar, tirar uma vírgula da minha palavra. E um dia, nas minhas lamentações de criança mimada, ele me disse, espera um pouquinho, para tudo. Você passou 5 anos pedindo para cuidar de pessoas, eu estou te dando um monte para você cuidar, você está reclamando? Naquele dia eu cheguei para a igreja e falei assim, gente, a partir de hoje ninguém me chama de Jô mais, agora é pastora. Foi 1 ano, né, Cris? Falando assim, as pessoas assim, pastora. Pastora não, gente, chama de Jô mesmo. Era tenso para mim ser chamada de pastora, era um peso enorme. Assumi minha posição e hoje eu não volto atrás. Hoje eu sou pastora. Hoje eu sou pastora. Eu tenho um rebanho lindo. Se vocês soubessem como vocês são lindos, 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 lindos. Lindos. E quando vocês vêm com essa carinha feia, esquisita, umas caras assim de limão azedo, maracujá de gaveta. Nesses dias eu sei, Deus, hoje é dia de milagre. Deus não quer você assim, não. Deus quer seus problemas resolvidos. O profeta Isaías dizia assim, uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Se você sabe no mínimo qual é o seu chamado, e se você não sabe, você quer que eu conte para você qual é o seu chamado? Porque eu vi uma pessoa ali que balançou a cabeça dizendo assim, você sabe qual é o seu chamado? E a pessoa fez assim, ó. Sabe qual é o seu chamado? Alguém tem dúvida de qual é o seu chamado? Seja sincero. Ergue a mão. Tem? Ok. Tem também? Também tem? Tem? Mais alguém? Ah, gente, seu chamado está escrito na Bíblia. Sabe o que é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando você ama o próximo, você vai ter dentro de você o louvor e a adoração necessária para viver o excelente. Quando você ama a Deus e ao próximo, você não vai deixar ninguém ir para o inferno, você vai falar do amor de Jesus. Quando você ama a Deus e ao próximo, você vai trazer eles para a igreja. Quando você ama a Deus e ao próximo, você vai decidir fazer aquilo que é certo, se arrepender dos seus maus caminhos. E acima de tudo, eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero morrer para a velha criatura e nascer uma criatura nova, filho do Deus Altíssimo, abençoado, renovado, restaurado, livre de todo pecado. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus se não tiver mudança de atitude.